Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Eu não sei se eu digo boa noite. Boa noite, gente. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Que gostoso estar entre vocês, entre irmãos. Muito obrigado, Juan. Obrigado também, Ponte, que o Marquinhos fez. Pastor Marcos, muito obrigado. Prazer conhecer essa igreja que você já conhecia e me convenceu a aceitar o convite. Gente, também trago o agradecimento ao conselho dessa igreja, aos pastores. Muito obrigado pelo acolhimento. Também levo e estou aqui dispondo também um abraço da nossa querida igreja presbiteriana em Alphaville. Sintam-se abraçados também. A igreja do Senhor lá em São Paulo louva a Deus também pela igreja do Senhor aqui em Petrolina. Que vocês continuem a ser servos fiéis ao Evangelho, a uma presença fiel do Reino de Deus aqui nesta terra. O texto de hoje, ele fica em 1 Coríntios capítulo 2, tá bom? E já pegando o ensejo da nossa temática principal, as lentes de Cristo, trabalhar como nós enxergamos o mundo, experimentamos o mundo, entendemos o mundo e também nos relacionamos com o mundo de maneira sábia e de fato debaixo de uma ortodoxia, voltados a uma boa ortopraxia, mas movimentados pelo coração na ortopatia que o Senhor nos dá. Isso é fantástico. Então, dobra os seus olhos dentro desse texto. É importante a gente trabalhar nisso, porque eu tenho algumas perguntas antes de a gente ler essa parte da carta aos Coríntios, um texto riquíssimo para nós, mas eu tenho algumas perguntas. Quando você abre os olhos de manhã, você entende que você faz parte dessa realidade? E como você sabe que você é você? E como você sabe que essa realidade, ela de fato existe? Como é a reflexão que você tem? Talvez você não tenha nenhuma reflexão sobre isso, em relação ao mundo criado e a sua existência. Você sabe de fato quem você é? E sabe de fato como se relacionar com essa existência criada? Que lentes você usa para entender o mundo? Que lentes você usa para conhecer o que está disposto a ser conhecido? Perguntas meio etéreas, né? Parece uma aula de filosofia, mas vamos para o texto. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao versículo 16, um texto bem conhecido, pouco interpretado, ou mal interpretado, mas bem conhecido. Apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante, diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois
Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai eterno, Deus soberano sobre toda a criação, que não sejam as nossas ideias interpretando esse texto, que não sejam as nossas meras palavras, mas as tuas, a nos ensinar, Pai, a confrontar o nosso coração, a consolar as nossas angústias, a nos dar e administrar a tua esperança. Pai, não podemos conhecer o mundo sem que o Senhor apresente o próprio mundo. Sabemos e reconhecemos que todo o nosso ser e tudo o que experimentamos desta realidade está guardado em Ti. E assim oramos para que o Senhor nos instrua nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Talvez você conheça a história de um menino que cresceu na selva, criado por gorilas. Sabe do que eu estou falando? Tem várias adaptações, quadrinhos, filmes, desenhos. É uma história escrita por um cara chamado Edgar Rice, e foi escrita pela primeira vez, e o livro lançou em 1912. E ele criou essa história de um filho de aristocratas ingleses que se perdem na África e morrem e deixam um bebê para ser criado por macacos. É uma forma moderna de uma lenda mitológica muito comum, que tem essa recorrência de grandes heróis, grandes mitológicos criados por animais. Normalmente essas histórias elas servem para contrastar muito e com dramaticidade os rumos que a civilização leva, e também trazer algumas lições sobre aprendizado, sobre imitação e sobre o que significa de fato a humanidade. Eu não vou falar do livro, mas vou falar de uma das adaptações, que é um filme do Tarzan de 2001, se não me engano, produzido pela Disney. E é nesse filme que você vê, e também em algumas outras adaptações, que você vê aquela famosa frase: Mim Tarzan, você Jane. É o bom selvagem Tarzan que encontra essa pesquisadora chamada Jane, e então se encanta não só pela jovem cientista, não só se apaixona por ela, mas também se apaixona pela própria humanidade. Ele quer conhecer, ele quer saber mais, ele quer imitar, ele quer se comportar como um homem, fazer parte dessa humanidade que há muito tempo tinha sido deixada de lado e esquecida por ele. Nesse filme que lançou ali nos idos de 99, 2001, pela Disney, nós podemos ver essa dinâmica bastante clara. E na trilha sonora, escrita por um grande músico chamado Phil Collins, na letra traduzida e na versão em português cantada pelo Ed Mota, a gente tem uma das canções do filme que diz o seguinte: eu quero fazer o que você faz, mostre tudo, me diga como é. Não é estranho, mas eu não sei entender. Eu sei que tem tanto para descobrir. Tudo é tão novo para mim, eu vejo tudo à minha volta, mas eu sei que há muito mais para se ver. Eu quero entender. Conte tudo. Quero saber mais sobre esses estranhos como eu. Fale mais. Me mostre. Eu quero entender mais. Acabou aqui. Acho que vai precisar de outro. Eu quero. Estão boicotando o Tarzan. Alguém não gosta de Mota. Quer entender mais sobre esses estranhos como eu? É isso que eu estou falando. Mas o que aconteceria com a gente? Pensa nisso. O que aconteceria conosco se nós, eu e você, tivéssemos esse profundo, impetuoso desejo de conhecer a mente de Cristo, imitá-lo, viver para entender essa nossa nova identidade na união com Cristo Jesus? É isso que esse texto fala. 3 pontos para esse texto. Primeiro deles, surpreendidos pelo amor. Segundo deles, inundados pelo Espírito. Terceiro deles, transformados pela mente de Cristo. Surpreendidos pelo amor, porque nós vamos falar sobre o que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram.
inundados pelo Espírito, que é o que o Espírito Santo faz em nosso coração e a transformação que temos. E de fato transformados pela mente de Cristo, porque é de acordo com a mente de Cristo e não com o espírito deste mundo. Então vamos no primeiro ponto, surpreendidos pelo amor. Versículos 9 ao versículo 11. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Quanto mais conhecemos Deus pela sua palavra, mais nós somos surpreendidos pelo amor. Veja, João Calvino, ele fala sobre esse testemunho externo das Escrituras, junto também com o testemunho interno do Espírito Santo. O reformador, ele fala sobre essa cumplicidade da palavra de Deus, que ela transformando-se em vida, pela obra do Espírito Santo em nós, produz a transformação do seu e do meu coração. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vem construindo na carta aos Coríntios. Se você ler os capítulos anteriores, do capítulo 1 até essa porção do capítulo 2, o apóstolo Paulo está construindo qual é a mensagem que ele prega. Talvez examinado, inquirido por pregar uma pseudo-mensagem, o apóstolo Paulo tem que retornar a essa mensagem. Olha, nós pregamos o Cristo e este crucificado. Em que a nossa fé se apoia, ou melhor, em quem? No próprio Deus, em seu poder. Qual é a verdadeira sabedoria? É a filosofia deste mundo? Não, é a de Deus, porque a sabedoria de Deus é um mistério revelado em Cristo Jesus. É o próprio apóstolo Paulo que disse anteriormente a este texto que nós lemos agora, essa forte afirmação: decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo e esse crucificado. Por que Paulo fala isso? É para desprezar o conhecimento? É para incentivar você e eu a não estudarmos? É para depreciar tanto a teologia quanto a ciência? Não, pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele mostra para nós uma coisa muito importante, você precisa aprender o quanto antes isso, que é impossível interpretar devidamente esta realidade como de fato ela é, sem que este próprio conhecimento seja o conhecimento de Deus em nós. Ou seja, não é possível conhecer a verdade sobre a si mesmo, sobre o mundo ou sobre o próprio Deus, sem que o próprio Deus nos faça conhecer isso. O que o apóstolo Paulo está falando é que conhecer a Cristo e esse crucificado não é um anticonhecimento, mas é o caminho verdadeiro para o conhecimento de todas as coisas. E aqui ele contrasta o conhecimento sem Cristo a um conhecimento com Cristo. Entre a mentalidade humana, às vezes a lógica humana, e a mente de Cristo, que é suprarracional, que está além de todo conhecimento humano, que está para além de toda a filosofia humana, que coloca toda a filosofia, toda a ciência e tudo que o ser humano consegue produzir como um status de loucura. O apóstolo Paulo, nos versículos 6 a 8, antes do que a gente leu, ele falou que ninguém entre os poderosos governantes conheceu a sabedoria de Deus. A sabedoria oculta de Deus, ela não foi revelada aos poderosos, ela foi revelada aos filhos de Deus, porque somos nós que transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, é algo sobrenatural. A sabedoria de Deus não é para aqueles que se acham sábios, que se acham maduros, ela não é comparada aos mesmos parâmetros da lógica do conhecimento humano, de acúmulo de conhecimento. Ou seja, se você tiver todos os livros possíveis de teologia sistemática, isso não significa que você conhece a Deus. Se você ler todos os livros, todos os sermões, isso não significa que você conhece a Deus, porque o conhecimento de Deus é dado pelo próprio Deus. A sabedoria divina, esse mistério, é um mistério revelado e controlado pelo próprio Deus. E tal sabedoria, ela é inteligível ao descrente. O descrente não consegue entender a sabedoria de Deus, e jamais conseguirá. Mas
para o que crê, a sabedoria de Deus se torna manifesta. E é por isso que o versículo 9 enfatiza, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isso é Isaías capítulo 64, versículo 4, da onde o apóstolo Paulo tira esse grande poema. E talvez mais parecido com aquilo que o apóstolo Paulo estava acostumado a ler, que era a própria Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que tem como texto o seguinte: desde a eternidade não temos ouvido, e os nossos olhos não têm visto nenhum Deus além de ti, e as tuas obras que farás para aqueles que esperam por misericórdia. Aqui uma coisa tem que ficar clara, e clara de uma vez por todas para a gente. É impossível alegar que se conhece a Deus, a não ser que o próprio Deus se revele. Pastor Hernandes, no comentário dele, ele diz o seguinte: o homem não regenerado não conhece a sabedoria de Deus. Pela sabedoria humana, o homem não conheceu a Deus, mas pela sabedoria de Deus, o homem foi salvo pela cruz. Isso é maravilhoso. Você pode perceber essa maravilha? Quem é que pode apresentar a sabedoria de Deus? Quem é que pode conhecer a Deus? Quem é que pode explicar de fato tudo isso? A não ser que o próprio Deus se revele. Apenas a obra gloriosa de Cristo na cruz pode revelar a verdadeira sabedoria de Deus. Eu sei que talvez, e segura aí, cadê o copo? Segura aí na cadeira. Eu sei que talvez você já usou, ou tenha usado, esse versículo 9, e toda essa sequência, na verdade, para confortar alguém que está talvez angustiado, para falar para alguém sobre um futuro, para falar sobre os planos de Deus, um futuro certo, cheio de esperança e paz. Talvez você já cantou isso. Talvez você já disse isso para alguém que tinha perdido o emprego, ou que tinha terminado um relacionamento, ou que estava com alguma expectativa de trabalho. Isso é ótimo, porque ressalta a nossa esperança de fato em Deus. Mas esse não é o texto. Mas não é o que está escrito. Perceba o seguinte: o que nem olhos viram, ouvido nenhum ouviu, o que nenhuma sabedoria, nenhuma filosofia acadêmica, nenhuma teologia científica puderam compreender, é a grandeza do mistério revelado e apresentado aos filhos de Deus, lá naquela cruz em que Cristo foi erguido, e a grandeza ainda maior, quando Ele foi ressurreto dentre os mortos e elevado aos céus, de onde voltará com poder e grande glória para julgar os vivos e os mortos. Isso que nem olhos ouviram e nem ouvidos ouviram, já está disponível para nós. Não é sobre o futuro. Paulo está argumentando aqui que é sobre o presente em Cristo Jesus. O que nem olhos viram e nenhum ouvido ouviu, você e eu que conhecemos a mente de Cristo já temos, graças à ação reveladora do Espírito de Deus em nós. Olha o versículo 10. Deus, porém, revelou isto a nós, por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. A nossa salvação e o conhecimento de Deus envolve a ação da Trindade. É o Evangelho que inclui essa escolha eterna e soberana do próprio Pai. O apóstolo Paulo fala sobre isso no versículo 7 do capítulo 2. É a morte de Cristo Jesus, essa morte vicária dele, a entrega sacrificial, a encarnação, a sua morte, ressurreição e ascensão, e também a espera e expectativa do seu retorno. Paulo fala sobre isso, capítulo 2, versículo 2. A ação regeneradora
do Espírito de Deus em nós. Paulo fala isso no versículo 12, já a gente vai chegar nele. O que a percepção humana não pode alcançar, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentimentos, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus preparou todas essas coisas maravilhosas para a nossa própria glória, para que desfrutemos da sua obra regeneradora em nós. E é apenas pela revelação de Deus e não pela sabedoria humana. O Espírito de Deus nos revelou aquilo que ninguém foi capaz de revelar. Deus se apresentou. E é isso que nos surpreende. É o conhecimento de Deus que é dado pelo próprio Deus. Mas o texto continua, versículos 12 e 14, mostra como nós somos inundados pelo Espírito. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Paulo está enfatizando, e bastante vezes, muitas vezes, esse plural, nós. Ele dá uma garantia confortadora de que nós de fato recebemos o Espírito de Deus, dado a nós pelo próprio Deus. E ele trabalha nesse contraste mais uma vez, o Espírito humano contra o Espírito de Deus. É o principal contraponto de Paulo nesse segundo argumento. O Espírito humano é esse que é o Espírito do mundo, e tem alguns aspectos, dentre eles eu estou listando 4 aqui. Os governantes desse mundo que crucificaram Jesus, como foi tratado no versículo 8, o mal do mundo que estabeleceu as próprias regras e objetivos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios, especificamente 4, versículo 4, o Deus desse mundo que cegou o entendimento dos descrentes para não verem a luz de Cristo. Ou então, em 1 João capítulo 4, esses falsos profetas que são do mundo. Ou então em 1 João capítulo 5, 19, que o mundo jaz no maligno. A gente sabe que esse espírito mundano é esse. Ou também, em terceiro lugar, a sabedoria deste mundo, a filosofia vã, essa pretensa sabedoria que diante da glória de Deus, da sua justiça, é uma mera loucura. Ou então, o nosso próprio espírito, que é mundano, a nossa própria tendência e natureza pecaminosa, a nossa depravação total que revela esse espírito humano. Há um comentarista que ele fala que esse espírito é o espírito que governa uma pessoa na qual não habita o Espírito de Deus. É um poder que determina todo o pensar, o agir dos homens, e esse poder se opõe ao Espírito que é de Deus. Agora, o conhecimento de Deus, em contraste com isso, que é contrário a Deus, que é ímpio, é um conhecimento trazido pelo Espírito, que gera vida em nós, que nos é revelado, como eu disse, tanto externamente, pelo ouvir da palavra de Deus, quanto internamente, pelo próprio Espírito Santo. Isso é uma dupla evidência e prova do Evangelho. Essa influência interna do Espírito Santo, essa testificação interna, aquela pergunta que muitos de nós respondemos quando estamos fazendo a pública profissão de fé: nós temos certeza da nossa salvação? E quem confere a certeza da nossa salvação? É o próprio Espírito. É o mesmo Espírito que nos deixa habilitados para discernir todo o secularismo, todo o mundanismo, todas as ideologias que são contrárias ao próprio conhecimento de Deus. E esse Espírito, ele trabalha com um propósito. E qual é esse propósito? O texto já diz: para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essa palavra conhecer é importantíssima. Um Espírito que foi dado a nós em nosso favor, sem que nós tivéssemos feito nada para adquiri-lo, esse presente que nos foi dado, o dom de Deus que nos foi dado. E é assim que o texto nos coloca um dos verbos mais importantes que existem na Escritura: o conhecer.
Esse conhecer intimamente, esse conhecer intensamente, não é um mero conhecer de um bando de informação que você coloca no chat GPT para ele organizar para você. Também não é um bando de cartilhas que você vai ficar olhando todos os dias só para você copiar mecanicamente. É um conhecimento que produz intimidade e que altera a nossa existência por completo. Não é uma mera filosofia, não é um espírito deste mundo, não é uma ciência moderna, não é um pensamento pós-moderno, não é um novo estilo de vida, não é uma nova trend do TikTok, ou então uma nova ativação de um coach famoso que você vê por aí. É o mais importante segredo revelado à humanidade. É a pregação do Evangelho, é a doutrina do Espírito Santo, a plenitude da nossa salvação em Cristo, nesses inestimáveis tesouros que Ele apresenta para nós. A gente poderia gastar um dia inteiro falando disso, do conhecimento de Deus, escrever um livro inteiro sobre isso. Aliás, existem livros inteiros escritos sobre isso. Tem um teólogo chamado John Frame. Ele escreveu vários livros sobre como conhecer a Deus e a doutrina do conhecimento de Deus. Porque esse conhecimento de Deus nos faz discernir não apenas o mundo natural, mas também discernir o próprio mundo espiritual. Você não consegue, pelas suas próprias forças, discernir esse mundo espiritual ou entender a sabedoria de Deus. Mas inundados pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo está falando nesse ponto, é que nós não somos mais considerados o espírito deste mundo, não somos mais considerados mundanos, mas sim somos considerados espirituais, maduros, cheios do conhecimento que o próprio Deus nos dá. E é este conhecimento que nos amadurece e nos torna, diante de Deus, espirituais. É aí que vem o ponto final: transformados pela mente de Cristo. Dos versículos 15 a 16. Nós, como espirituais, nós temos que discernir e julgar todas as coisas. E não vai ser de acordo com a nossa mente, não vai ser de acordo com a nossa própria ideia, não com os nossos desígnios ou usando Cristo como uma desculpa, mas é o próprio Cristo que nos dá e nos transforma, ao ponto da nossa mente ser a própria mente de Cristo. Veja o versículo 15 a 16. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Enquanto o homem que ele não é espiritual, ele não consegue discernir, julgar com um discernimento, tanto o conhecimento de Deus quanto qualquer outra coisa. Porque se você for ver as descrições do apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 4, sobre aquele que é ímpio, distante de Deus, que vive na inutilidade, na vaidade dos próprios pensamentos, vai dizer que o coração dele é endurecido, é petrificado. E a sua percepção da realidade é distorcida. Agora, este que tem o Espírito de Deus, ele tem condições plenas e maturidade plena para julgar todas as coisas. Uma pausa muito importante. Não use como desculpa, usando esse trecho, a frase, só Deus pode me julgar. Está entendendo? Esse trecho não é uma desculpa para você fazer o que você quer fazer e você não deixar que outros irmãos te interpelem, te exortem, te admoestem, deem conselhos. Não é o que o texto está falando. Porque existe a grande tentação da gente ler isso. Olha, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas não é julgada por ninguém. E a gente querer fazer tudo o que a gente quiser. Isso já prova que quem pensa assim não é espiritual. Antes tem um espírito mundano. Mas vamos continuar. Deus não nos trata como mundanos. Deus nos trata como maduros.
É isso que o apóstolo Paulo está tentando fazer-se entendido. Deus não nos trata como se a gente fosse pessoas que não sabem o que é a verdade. Deus não nos trata como se nós não tivéssemos condições para discernir e tomar as opções corretas da vida. Deus nos trata segundo o que Ele nos dá, e o que Ele nos deu é o conhecimento de si próprio, e tal conhecimento ele tem que povoar o nosso coração. Martinho Lutero, ele escreveu o seguinte: ninguém pode compreender a Deus ou sua palavra se não tiver recebido tal compreensão diretamente do Espírito de Deus. Por outro lado, ninguém pode receber essa compreensão do Espírito Santo sem experimentá-la, sem prová-la, sem senti-la. Em tais experiências, o Espírito Santo instrui-nos como se nós estivéssemos em sua escola, fora da qual nada se aprende a não ser palavras vazias e fábulas vãs. A vivência, ela é fundamental para a compreensão da palavra. A palavra de Deus não é simplesmente para ser decorada e conhecida, mas é também para ser vivida e sentida. Todos os nossos conhecimentos, todos os nossos sentidos, todo o nosso ser, a integralidade de quem nós somos, ela está debaixo e rendida ao conhecimento de Cristo. Foi Agostinho que disse: se os nossos conhecimentos, eles não nos levam a Cristo Jesus, o centro de todo conhecimento, então o nosso conhecimento é uma mera ilusão. Conhecer a Cristo é pensar diferente, é ver o mundo da forma diferente, é olhar a vida pela ótica do reino de Deus, é praticar e viver os valores desse reino. A vida com Cristo, ela não é simplesmente uma experiência religiosa que nada tem a ver com a vida real, em todas as suas áreas. A gente falou sobre isso de tarde. A vida com Cristo, ela nos desafia a gente entender o amor dele que nos surpreende em toda manifestação desse mundo. Ele nos inunda pela presença do seu Santo Espírito, nos dá o seu conhecimento, o discernimento para a gente saber que o conhecimento de Deus e do Cristo crucificado é o caminho verdadeiro para o conhecimento de todas as outras coisas. E quando eu estou falando de todas as outras coisas, eu estou falando de todas as outras coisas. É incrível que o apóstolo Paulo aqui está falando com essa linguagem extrema, não é mesmo? Porque ele fala: quem conheceu a mente do Senhor? E a gente canta isso. Nossa, mas ninguém pode explicar Deus, é um conhecimento maravilhoso, eu não posso conhecer a Deus. E a gente fica nesse espaço pseudo-confortável de que Deus não pode ser conhecido, então eu não vou procurar conhecer a Deus. E teólogos, de fato, de vários séculos, a partir do século XIX, começaram a trabalhar esse grande conceito do Deus totalmente outro, porque de fato, grande é a distância entre nós e Deus, de fato. E no mundo, infelizmente, cada vez mais místico, isso acabou encontrando uma morada dentro das nossas pregações, dentro das nossas músicas, como se Deus falasse no particular com palavras incompreensivas. E aí a gente devolve modelos de pregação que escravizam a igreja, modelos de aconselhamento que colocam grilhões nas pessoas com outras pessoas, de uma hierarquia idiota, de uma hierarquia anticristã. De repente vem alguém com uma explicação bíblica nova, com um insight que ninguém fez, e aí ele fala: Deus se revelou para mim no íntimo, mas Deus falou comigo. Ou então alguém que dirige as músicas e de repente ela fala assim: comigo Deus falou essa semana algo e não sei o que lá, e ela acha que Deus falou com ela algo que não falou para mais ninguém, como se Deus de fato fosse totalmente outro e se revelasse para aqueles que teriam mais intimidade com Ele. E você já ouviu isso, eu tenho certeza. Como se o conhecimento de Deus tivesse que ser liberado por algum segredo,
por algum tipo de atividade, por uma sequência certa de leituras, ou então de vídeos do YouTube, ou ativações. Que macumba que revela o conhecimento de Deus. Esse Deus totalmente outro. Mas Paulo diz, enfaticamente, nós, porém, não deve ser assim entre nós. Isso deve nos fazer repudiar todo voyeurismo espiritual. E aqui eu vou falar algumas coisas pesadas, então você se segura, porque vai ser pesado mesmo. Você sabe o que é o voyeurista, ou o que é voyeur? É aquele que se satisfaz em suas necessidades carnais, sexuais, apenas olhando para outras pessoas que têm prazer, e eles estão se despindo ou tendo relações uns com os outros, e que ignoram esse observador pervertido. Ele tem esse prazer, essa experiência prazerosa, mas não carrega a culpa de ter feito isso. A culpa de ter feito o próprio ato, ele não carrega, porque o seu prazer está só em ver. Pessoas que têm estudado o comportamento voyeurista, eles definem esse comportamento humano do seguinte, presta atenção: o voyeur quer ter todo o prazer de realizar os atos mais pervertidos, mas não quer carregar o compromisso da culpa, a ação física de ter realizado tais atos. O que é o voyeurista espiritual? E aqui eu defino da seguinte maneira: desfrutar e observar todas as boas experiências cristãs sem se comprometer tendo a mente de Cristo. É aquele que quer ter todas as boas experiências espirituais, o êxtase religioso, a alegria do corpo de Cristo, participar dos grandes eventos ou movimentos de misericórdia, viagens, de conhecimento teológico, mas não quer os compromissos necessários da fé cristã, terceirizando sempre para alguém esse compromisso. Ele se satisfaz em observar alguém cantar muito bem, pregar muito bem, eloquentemente, ou então conhecer muito bem a palavra de Deus. O voyeurista espiritual é este que muitas vezes lisonjeia os pastores, enche as pessoas de grandes elogios e tenta se escravizar e depender deles. Que sempre quer depender de um terceiro, sem nunca amadurecer na fé. Prefere viver uma farsa religiosa a se firmar na verdade que humilha e faz ser descentralizado de si mesmo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Lembra do Tarzan? Tarzan é esse que queria copiar os seres humanos, que tinha vontade de fato de descobrir mais sobre esses estranhos como eu, queria fazer o que o outro fazia, falar como o outro falava, viver como o outro vivia. Tinha, acho que ainda existe, mas uma pulseira que ficou muito famosa, baseado num livro que ficou muito famoso, Em Seus Passos o que Faria Jesus. E toda a justificativa da pulseira, do livro e dos ensinamentos era você pensar todos os dias: o que é que Jesus faria? O que é que Jesus diria? Como Jesus reagiria? E por mais simples que seja esse pensamento, ele tem uma lição muito profunda, de ensinar que eu e você temos a condição plena, porque nós temos a mente de Cristo. Em Seus Passos o que faria Jesus? É exatamente um grande exercício de como você e eu podemos nos apropriar do que a palavra diz sobre você e sobre mim em nossa união com Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ninguém conheceu a mente do Senhor. Nós, porém,
temos a mente de Cristo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nós, porém, temos a mente de Cristo. Um Deus totalmente outro, inteligível para as filosofias vãs desse mundo, que nenhuma ciência consegue chegar à conclusão plena sobre ele. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Herman Bavinck, ele fala o seguinte, num livro chamado As Maravilhas de Deus, ele fala o seguinte: o conhecimento de Deus nos deu vida, mas a vida que nos foi dada nos leva de volta para o conhecimento de Deus, em quem nós encontramos todo o nosso bem e toda a nossa glória. É Deus que se torna o objeto da nossa adoração, o tema da nossa canção e a força da nossa vida. É por causa de Deus, por meio de Deus e para Deus que são todas as coisas. E isso se torna a decisão, isso é maravilhoso, ó, a decisão dos nossos corações e o lema do nosso trabalho. A nós e todas as criaturas ao nosso redor nos tornamos meios para a glória dele. A verdade que a princípio amávamos porque nos dera a vida, torna-se então cada vez mais querida por nós, simplesmente por si própria e pelo que nos revela a respeito do ser eterno. Toda a doutrina da fé, em sua totalidade e em suas partes, torna-se uma proclamação do louvor a Deus, uma exibição das suas excelências e uma glorificação do seu nome. O catecismo nos leva à confissão de fé. É o conhecimento que nos foi dado, e o conhecimento que nos foi dado que nos leva a conhecer ainda mais a Deus, a saber discernir todas as coisas, a entender essa realidade, a viver nessa realidade, a discernir os caminhos que temos que andar, a saber e conhecer a Deus, que implica em quando somos enviados, vamos viver fervorosamente o Evangelho aonde formos, nos nossos relacionamentos em casa, nos nossos relacionamentos no trabalho, nos nossos relacionamentos do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Aqui e além, testemunhar da sua glória, porque Ele nos deu esse conhecimento. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Em um dos módulos que a gente teve que fazer no ano passado, dentro do mestrado lá no Andrew Jumper, a gente estudou epistemologia. Epistemologia é a doutrina do conhecimento, é só um nome mais difícil para falar da mesma coisa. E nós tivemos que produzir, e eu vou terminar com isso, um credo epistemológico. O que é isso? Uma declaração de fé do como nós conhecemos o próprio conhecimento. Teólogos são ministros da realidade. Nós não apenas explicamos a palavra de Deus nos seus próprios termos, nas suas linguagens, nos seus textos originais, nos seus estilos literários, mas nós somos desafiados, e nesse sentido, somos todos teólogos, como o próprio R.C. Sproul já disse. Nós somos desafiados, como ministros da realidade, a viver essa palavra em cada canto desse mundo, a como essa palavra responde a todas as minúcias dessa realidade, a como essa palavra, em sua beleza, sabedoria e glória, provê sentido, propósito, segurança, significado para a própria realidade. Você abre os olhos e pode sentir, ver, tocar esta realidade, porque o próprio Senhor desta realidade, que criou os céus e a terra, o soberano Criador, que nos enviou o Cristo, nos deu a mente do próprio Cristo, para que a gente experimente essa realidade como ela de fato é, e não mais contaminada e distorcida pela corruptibilidade do pecado. E assim temos um credo sobre o que é conhecer a Deus. Creio em Deus, Criador do universo, o farol imutável da existência,
epicentro e significado de toda a realidade. Deus é conhecido em sua revelação perfeita, a revelação geral que apresenta lampejos da sua glória, a sua palavra, revelação especial que nos revela a sua vontade e a sua revelação particular, crucial para a compreensão do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio no Deus que se revela e desvela a realidade, pois nada do que existe é de fato sem que seja nele. Creio em Deus que é 3 e 1, como Ele se apresenta em sua palavra, e nessa sinfonia cósmica, cada fibra da realidade é permeada e sustentada pela sua perfeita vontade. Cada fato se torna um testemunho revelacional, pois conhecer a realidade é testemunhar da sua existência. Creio que a humanidade é naturalmente contrária, inimiga de Deus, e está na direção oposta ao verdadeiro conhecimento. Toda a verdade produzida pela humanidade sem Deus é, no mínimo, ofuscada e contaminada pela sua rebeldia. E mesmo assim, a humanidade procura a Deus, tem em si mesma o anseio pela eternidade, ecos criacionais que nos fazem perseguir a verdade cósmica. Creio que a palavra de Deus, a Bíblia, a voz de Deus ao mundo, nos faz conhecer mais sobre a revelação geral, ou seja, a própria criação, mais sobre nós mesmos e mais sobre toda a realidade, ao conhecermos mais do próprio Deus. Creio que como Deus se revela em sua palavra, Ele é Pai, que nos dá a sua palavra, Ele é Filho, revelado em Cristo Jesus, homem e Deus, palavra encarnada, e é Espírito que nos comunica e testifica a verdade sobre o conhecimento de Deus e do mundo. Creio que é através da obra redentora do Filho que a nossa revelação e relação pactual com a verdade e com o conhecimento de Deus é restaurada e recondicionada rumo à eternidade. Toda realidade é centrada em Cristo Jesus. É por meio dele que somos convocados à existência e despertos ao conhecimento acerca de si. Ele é o início e o fim do conhecimento, e nele repousa toda verdade. Vamos orar? Deus, não temos mais palavras além dessas ditas, que nos colocam dobrados diante do Senhor. Não temos o direito de alegar que conhecemos alguma coisa sem a tua ação. Ó Pai, nos faz entender que temos a mente de Cristo. Tira de nós as sujeiras dos nossos olhos, escamas que prejudicam a nossa visão, e nos dá as lentes do teu Filho, para que possamos conhecer toda a realidade como ela é, e como o Senhor mesmo a criou, para que possamos andar e humildemente com o Senhor, ser misericordiosos como o Senhor é misericordioso, ser graciosos como o Senhor é gracioso, perdoar como o Senhor perdoa, discernir todas as coisas por meio do teu Espírito. Ó Pai, nós te louvamos, te adoramos, exaltamos o teu nome, declaramos a tua palavra, nos reunimos em teu nome. Nos faz compreender, Deus, que o Senhor mesmo, através da ação do teu Espírito, produz em nós uma vida madura, capaz de discernir os outros espíritos desse mundo, capaz de julgar todas as coisas, capaz de andar aqui nesta terra em sabedoria, lutando contra o nosso pecado, e ao mesmo tempo sendo uma presença fiel do teu reino.
Ó Deus, certos que temos a mente de Cristo, nos faz de fato ajustar todas as nossas afeições de acordo com o amor do Senhor. Nos faz ajustar o nosso andar de acordo com os teus desígnios. Nos faça olhar para o Senhor e olhar de novo, e de novo, e de novo. Para que, certos de que somos feitos para a tua glória e para nos deleitarmos em ti eternamente, possamos repousar a nossa segurança no Senhor, a nossa esperança na vida e na morte em Cristo Jesus, e certos do testemunho do teu Santo Espírito em nós, do selo desse Espírito em nós, possamos caminhar aqui nesta terra com uma rica esperança, certos de quem somos, de quem o Senhor é, conhecendo e discernindo esta realidade. É assim que oramos, ó Pai. Vem e nos amadurece, que teu Espírito trabalhe em nós. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém.